Boa noite novamente a todos e todas. Professor Robson aqui na disciplina de Fundamentos da Computação. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Estamos tratando sobre uma introdução aos sistemas de comunicação e redes de computadores. Já fizemos uma breve introdução na semana passada. E hoje nós vamos dar continuidade com um foco no canal de comunicação. Ou seja, nós vamos tratar especialmente dessa parte essencial na formação dos enlaces de comunicação, que nós chamamos de canal de comunicação. Se possível, vocês poderiam escrever aí no chat o que é que vocês entendem por um canal de comunicação, tá? O que é que vocês entendem, né? Ainda não é a definição formal, correta do que é, mas o que é que vocês entendem como um canal de comunicação? Os colegas já estão colocando aí o meio de comunicação, no qual a informação é compartilhada. O que é que vocês entendem por um canal de comunicação? Né? Nós já vimos na aula passada os vários componentes, né, os vários atores de forma detalhada que formam um sistema de comunicação. Tratamos lá sobre o conceito de enlace, que é o estabelecimento da comunicação entre dois pontos, a forma como a gente pode classificar esses enlaces, e tinha algo, né, muito importante lá que eu citei no meio, chamado canal de comunicação. Tá? Basicamente, como vários colegas estão colocando aí no chat, é um meio físico, né, um meio físico, onde o sistema de comunicação faz uso para a transmissão e recepção de informação, onde a gente utiliza, por exemplo, na conversação, o meio da comunicação é o ar, né, a interface aérea. Então, esse termo de canal de comunicação, ou mesmo só canal, ele pode ter diferentes significados. Vocês vão poder perceber que na literatura existem realmente várias definições, vários significados para esse termo, canal, né? Canal de comunicação. Mas todos eles sempre estão girando em torno da ideia de conduzir uma informação de um emissor para um receptor. Tá? Então, basicamente, é aquele meio físico que está disponível ali de forma natural ou artificial, criada pelo homem, né? Por exemplo, meio-fio, né? Onde as informações são conduzidas de um ponto ao outro, tá? Então, basicamente, o termo canal de comunicação, eu trago aqui pelo menos 3 significados, que é especificar um meio de comunicação, por exemplo, fio ou rádio, que trata da interface aérea, da comunicação radioelétrica, que nós citamos como exemplo de sistema básico de comunicação, ou a fibra ótica, tá? Então, nada mais é do que um meio de comunicação. Rádio, fio, fibra ótica, par metálico, par trançado, cabo coaxial. Então, é o meio que possibilita a troca ou a condução das informações de um ponto a outro. Podemos ainda definir como um caminho para o sinal, né? Ou seja, assim como nos canais de áudio, né, esquerdo e direito de um fone, né, um caminho para que o sinal possa se propagar, né? E é muito importante lembrar que nós discutimos na aula passada os meios guiados e não guiados, né? O meio que confina o sinal ali dentro, como por exemplo o meio fio, e o meio não guiado, em que a informação se espalha como o ar, utilizando o sistema de comunicação através de rádio. E ainda a gente pode definir como um segmento do espectro de frequências que possui uma largura de banda, ou seja, um tamanho,
ou uma faixa ocupada por uma transmissão de rádio, por exemplo. Ou seja, uma faixa de frequência. Poderíamos citar aqui como exemplo o canal, por exemplo, de 101,1 MHz ou 93 MHz de uma estação de rádio. Então, uma faixa de frequência, tá? Ou um espectro com frequência inicial e frequência final, para que a gente possa, para que o sistema de comunicação possa transmitir uma informação, por exemplo, através da interface aérea. Então, a gente poderia, por exemplo, fazer uma analogia, um exemplo de analogia, em que se imagine que você está enviando uma carta, né? Uma informação, uma carta. O envelope é o sinal, né? E o canal pode ser, por exemplo, uma estrada, uma linha férrea ou um avião, né? Que vai possibilitar de levar aquela informação de um ponto a outro. O que muda é o meio pelo qual a carta chega até o destinatário. Então, ela pode passar por um ou vários meios, né, de canal de comunicação, tá? Vou trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, o canal fio, né? O canal fio, ou seja, a utilização de um fio metálico, né, que consiste em pelo menos dois fios condutores. E aí, por que dois fios condutores, né? Porque a gente lembra da classificação dos enlaces de comunicação. Simplex, half duplex, full duplex, né? Pelo menos dois fios condutores que podem ser utilizados para conduzir sinais de informação. O exemplo de uma rede telefônica, né? Fixa, que é feita por inúmeros cabos e fios, né? Um condutor para transmitir, outro condutor para receber aquela informação, tá? Então, por exemplo, no canal fio, né, os canais com fio que usam condutores físicos como cobre, por exemplo. Então, isso é um exemplo, né, bastante consagrado da rede telefônica convencional, até cabos coaxiais, por exemplo, né, par trançado, par blindado, né? E esse tipo de canal, ele apresenta diferentes características, né, elétricas, como resistência, capacitância, que afetam realmente a propagação do sinal, né? Então, existem diferentes tipos de cabeamento, né? Existe uma disciplina nos cursos de tecnologia de informação e comunicação chamada cabeamento estruturado, que trata, né, do desenvolvimento do cabeamento de uma rede de computadores, de uma forma assim bem básica, que existe a categorização dos cabos, por exemplo, cabos que suportam tantas taxas de transmissão, tal frequência, até tal frequência, né? Nessa disciplina trata dessas informações. Mas, justamente, como característica desse tipo de canal de comunicação, né, nós temos características diferentes, né, características elétricas como resistência e capacitância, que afetam, né, a forma como a informação ela se propaga ou é conduzida, né? Temos aí a impedância, a resistência, a capacitância, né? A impedância nada mais é do que uma resistência, né? Vocês devem lembrar lá de física do ensino médio, né? A lei de Ohm, né? Que se aumenta a resistência, menos corrente passa pelo condutor, né? Ou seja, tem menos sinal se propaga pelo condutor. E a impedância nada mais é do que uma resistência, digamos assim, de forma bem básica, como uma resistência, digamos, completa, que leva em consideração efeitos resistivos e efeitos capacitivos ou indutivos. A gente pode até escrever aqui, deixa eu pegar aqui a caneta, em que essa impedância Z, né, é igual a parte resistiva pura, mais ou menos Jx, onde X é uma característica chamada de reatância. E essa reatância pode ser capacitiva ou pode ser indutiva, se for o caso, né? Ou seja, levar em consideração efeitos resistivos
que estejam presentes no cabo. Então, essas características elétricas desse cabeamento, elas influenciam realmente diretamente a transmissão dos sinais de informação. E a gente consegue até dizer que, com o passar da distância, os sinais vão perdendo força, né? Eles vão perdendo potência. Por quê? Porque, com o passar da distância, essa resistência aumenta, principalmente no canal fio, no fio metálico, né? Quanto mais distante, maior vai ser a resistência apresentada por aquele cabo, por aquele fio. Consequentemente, o sinal que vai chegar até outro ponto vai ser um sinal menor. Ok? Outra particularidade do canal fio também está suscetível a intempéries, né, interferências. Né? A gente deve lembrar também lá do conceito de física lá do ensino médio, que quando uma corrente passa por um condutor, né, aquela regra da mão direita, ela gera campo. E esse campo, se houver um outro condutor próximo, também induz corrente elétrica, ou seja, um outro sinal indesejável, naquele condutor que está na sua vizinhança. Né? Mais ou menos isso aqui. A gente tem um condutor, passa corrente por esse condutor, e esse condutor gera um campo eletromagnético. E se existe um outro condutor bem próximo, né, esse campo induz corrente no outro condutor no sentido contrário. Tá? De uma forma bem básica, é isso. Portanto, isso aqui é um sinal indesejável, né, porque a gente pode ter a transmissão de outras informações, né, através de corrente elétrica nesse outro condutor. Né, e essas informações com esse sinal indesejado acabam, né, realizando algum tipo de interferência no sinal original e fazendo com que atrapalhe a transmissão da informação. Ok? Uma outra característica importante do canal fio com relação à impedância, né? Com relação à impedância, é que um perfeito casamento de impedância faz com que haja, quando a gente fala casamento, é a conexão, né, de um cabo com uma interface ou de mesmo a junção de dois cabos, né, para que não haja perdas nessas emendas, nessas conexões, né. Então, quando há um perfeito casamento de impedância, a informação consegue trafegar através desse cabo, né, de forma plena. Quando há um descasamento de impedância, a tendência é o sinal se propagar até aquela junção ou aquela interface, e se houver um descasamento de impedância, há uma reflexão do sinal, que também é uma perda, né, que é ruim para a transmissão do sinal. Outro exemplo bastante importante que nós comentamos na aula passada, que é o canal rádio, né, que na verdade é a interface aérea, ou seja, né, o espaço livre, que é o meio físico das comunicações através da utilização da tecnologia radioelétrica, né? Então, a interface aérea, né, nossos sistemas de comunicações sem fio, móveis ou fixos, mas desde que utilize, né, o canal da interface aérea, né, é um exemplo. E esse canal, ele é o mais fácil de ocupar, né? Mas se a gente tiver ali os equipamentos adequados, a antena, né, então a gente consegue estabelecer um enlace, né, uma antena transmissora, uma antena receptora ou, né, antenas transceptoras, né, depende da característica do sistema de comunicação, né, a gente consegue utilizar esse tipo de canal que está presente na natureza. Né. No entanto, né, nesse tipo de canal, as ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas, sinais eletromagnéticos, encontram muitos problemas, distúrbios severos, interferências que a gente vai tratar mais adiante. Tá? Então, por exemplo, né, a gente fala assim, esse canal usa o ar como meio de propagação. Né? Então, é muito comum, por exemplo, telefonia celular, rádio AM,
FM, Wi-Fi, Bluetooth. Seu celular, né, quando está fazendo uma chamada, né, que transforma a sua voz em sinal elétrico, modula ali uma onda e transmite através de via rádio, através da anteninha que está lá conectada ao circuito do celular e uma antena da torre de telefonia celular. Ok? Um outro exemplo extremamente importante é o canal via fibra ótica. E nesse caso, não estamos utilizando mais a interface aérea, o canal ar, ou o canal fio, seja qual característica for, par trançado, par metálico, um único o cabo coaxial. Nesse caso aqui, o meio é uma fibra ótica, né? Ou seja, a informação é transportada através da fibra e essa informação é luz, né? Ou seja, é uma estrutura cristalina, né, monofilar, mais ou menos da espessura do fio de cabelo, né, o núcleo, tá? Que conduz, faz, possibilita a condução da informação através de luz, né? Ou seja, essa propagação se dá, não tá correto aqui, não por refração, mas por reflexão interna, total no interior da fibra, né? Então a gente tem o núcleo da fibra, né? Que é pequeno, e essa informação fica confinada aqui dentro, né? Temos os invólucros que a gente chama de casca e aqui essa parte que é o vidro. E a informação se propaga aqui através do vidro em forma de luz. Assim como nos outros casos, também podem sofrer atenuação e dispersão. Por quê? Porque a fibra é de vidro. Vidro é feito de quê? Poderiam me dar exemplo aí do que é vidro é feito no chat? Tá? O vidro é feito de quê? De areia. A areia contém o quê? Então, basicamente, areia. A areia contém o quê? A areia pode conter água. E água é um forte componente que faz com que haja uma atenuação ou uma perda, uma resistência, tá? Porém, esse tem sido o melhor meio, por quê? Porque a gente consegue atingir taxas elevadíssimas de transferência, né? Não irradia nem sofre interferência de sinais eletromagnéticos, como a gente mostrou no caso, né, da interferência entre dois condutores do canal fio. Não sofre porque não está tratando de corrente elétrica que gera um campo elétrico, mas sim de luz que não gera, tá? A atenuação é muito baixa, né, e permite taxas de transmissão bastante elevadas. Esse aqui tem sido o melhor dos mundos em utilização de canal de comunicação, porque apresenta baixa perda, altas taxas de transmissão e não sofre interferência eletromagnética. Mesmo que a gente consiga instalar um cabeamento óptico em torres de transmissão, mesmo assim não sofreria interferência de sinais eletromagnéticos externos. Tá? E todos esses canais de comunicação apresentam algumas particularidades, né? Algumas características, algumas vantagens e algumas desvantagens. E como propriedade dos canais, a gente pode trazer aqui algumas informações com relação, por exemplo, à atenuação da intensidade do sinal, ou seja, a perda de potência. Atenuar significa perder potência, significa que o sinal chegou menor, ou seja, quando o sinal perde, né, potência, quando o sinal perde energia, perde força, quando se propaga por aquele canal, né, e chega ao receptor com uma intensidade menor do que ele foi gerado. Então, na medida que o sinal viaja, ele vai perdendo força. Isso se chama atenuação, né? Ou seja, a impedância do canal contribui, a faixa de operação aceitável também contribui, né? Por exemplo, se você já teve uma ligação onde a voz do outro lado estava baixa,
provavelmente por causa de algum tipo de atenuação, né? Ah, e esse sinal ele pode ser restaurado com o uso de amplificadores, né? Ou seja, a cada tanta distância, tantos metros que o sinal se propagou, tantos quilômetros, isso depende da característica do sistema de comunicação, colocar um equipamento que faça uma melhoria nesse sinal e consiga propagar ele com mais força, né, com mais energia, para chegar até o seu destino. Outra questão extremamente importante é a limitação em largura de faixa. Então, todo tipo de canal, né, todos os canais de comunicação, seja quais forem, eles vão apresentar uma limitação em largura de faixa, ou seja, o canal ele tem um espaço em frequência, né, de frequência inicial e frequência final, né, disponível para a transmissão do sinal. Então, todo canal ele vai apresentar essa limitação em faixa ou em largura de banda ou em banda passante, tá? Ou seja, o sinal ele tem que ser gerado e ele tem que caber dentro dessa largura de banda. Se o sinal for maior do que essa largura de banda, o sinal vai sofrer esse tipo de perda ou de problema que se chama limitação em largura de faixa, tá? Então todo canal ele tem um limite de frequência que ele consiga transmitir uma informação sem realizar uma distorção, né? Sem apresentar um problema. Por exemplo, fios telefônicos apresentam até 4 kHz, rádio AM 10 kHz, a telefonia celular mais ou menos 30 kHz. Significa que se a gente tiver um sinal que ocupe mais do que esses valores, por exemplo, vamos ir lá na rádio AM 10 kHz, né? 11 kHz já não cabe por completo dentro do canal, né? Telefonia celular 30 kHz, se tiver um sinal com 32 kHz, já não cabe, tá? Dentro do canal de comunicação ou da largura de banda do canal, né? Então, o máximo que o canal suporta é o que está estabelecido lá para a sua largura de banda. Digamos que um canal tem a largura de banda de 100 kHz. Então, o que ele comporta é um sinal de 100 kHz, dois sinais de 50 kHz, quatro sinais de 25 kHz, cinco sinais de 20 kHz, 10 sinais de 10 kHz, mas não pode ultrapassar esse limite de largura de banda. Então, somados os sinais, que aí são chamados de subcanais, somados os sinais tem que ser exatamente igual à largura de faixa disponível, largura de banda disponível do sistema de comunicação, do canal de comunicação. Ok? Perfeito? Outro problema extremamente importante nos sistemas de comunicação se chama o retardo, tá? Que nada mais é do que o tempo que o sinal leva para atravessar o canal, né? Ele é gerado num ponto e atravessa o canal, viaja através do canal até um outro ponto, tá? Então é esse tempo que é gasto para o sinal atravessar o canal de comunicação. E ele tem valores que se tornam cada vez mais significativos, o aumento nos enlaces em pontos que estão muito distantes, né? Ou quando grupos de frequências diferentes sofrem retardos diferentes, o sinal também vai sofrer distorção. Então, por exemplo, já notou que um pequeno atraso ao falar com alguém através de uma transmissão via satélite, né, esse é o retardo. Às vezes, por exemplo, né, você está assistindo a alguma transmissão ao vivo e essa transmissão de TV chama alguém para entrar ao vivo que está numa outra localidade e essa transmissão é feita via satélite, né? Então, geralmente a gente fala e há um delay, né? Um retardo, assim, um atraso na resposta, né? Do outro que está falando no outro ponto, né? Então, esse é um exemplo de retardo, né? Esse tempo que é gasto para o sinal, né, atravessar, se propagar, viajar, né, através do canal de comunicação. Né? Retardo para transmissão, retardo para recepção. Outro aspecto extremamente importante é a distorção do sinal, né? Ou seja, a alteração, né,
da forma como o sinal foi gerado. Então, às vezes, o sinal ele é gerado de uma forma e chega ao ponto de recepção de uma outra forma. Isso ocorre quando diferentes frequências são atenuadas de maneira desigual, fazendo com que haja uma alteração na forma original do sinal. Por exemplo, é como se você falasse ao telefone, né, uma ligação, e sua voz saísse, digamos, metalizada, né? Ou seja, não, o receptor não está recebendo o sinal na forma original como ele foi gerado. Então, aqui a gente tem um exemplo, em que nessa figura A aqui, né, de um transmissor, e na figura B, o mesmo sinal no receptor. Significa que houve uma alteração no formato, na forma desse sinal, que é provocada por algum problema, por exemplo, por atenuações diferentes, né, sobre frequências diferentes, né? E isso tem muita ligação com os sinais interferentes que realizam essas interferências, ocasionando essas atenuações e distorções do sinal. Um exemplo de linha cruzada, né, para o caso da interferência. Então, a gente transmite sinal de uma forma e, por algum problema que está presente no canal ou em alguma etapa do sistema de comunicação, ele não é recebido da forma original como ele foi gerado. Tá? Ah, e muitas vezes há a presença no canal de sinais interferentes, que na verdade são sinais indesejados que podem entrar, estar presentes ali no canal de comunicação, por exemplo, como a linha cruzada, né? Você faz uma ligação telefônica, né, e fica ouvindo uma rádio, interferência de algum outro sistema de comunicação, tá? Ok? Até aqui tudo bem, né? Um outro aspecto extremamente importante com relação a esses distúrbios são as ondas de multipercurso, né? Que são ondas geradas por reflexões, e essas reflexões fazem com que o mesmo sinal chegue em diferentes instantes ao receptor, né? Ou seja, devido a essas refrações ou reflexões que ocorrem, a energia do sinal transmitido ele vai se dispersando sobre várias ondas secundárias. É como se ela se dividisse, conforme a gente tem aqui o exemplo nessa figura, né? Nós temos aqui uma antena de um raio transistor que está gerando o sinal e devido a múltiplas reflexões, né, eles estão chegando em diferentes instantes no receptor, né, fazendo com que haja a criação de ondas de multipercurso ou múltiplos percursos. Tá? Por exemplo, na TV analógica, isso causava aquele efeito fantasma. Não sei se vocês já perceberam, né, na época da transmissão de TV analógica. Hoje a gente está no sistema digital. Na época da TV analógica, né, isso causava aquele efeito fantasma, né, sobreposição, né, e acaba fazendo com que haja um desvanecimento do sinal. O desvanecimento significa perda de potência. Tá? Né? Então, na recepção, poderia acontecer, né, essa soma dos vários sinais captados. Logo, o sinal restante ele poderia variar de intensidade a cada instante, acontecendo justamente esse exemplo que eu falei do desvanecimento, né, do sinal, a perda de potência do sinal. Um outro distúrbio extremamente importante é a ação ou o efeito da presença de chuva sobre as ondas. Isso em termos de sinais de rádio ou ondas eletromagnéticas, né? Por quê? Porque a água absorve ou dispersa as ondas eletromagnéticas, especialmente quando está se tratando de faixas de microondas, né? Ou seja, o volume de água da chuva ela apresenta a onda de rádio como um verdadeiro obstáculo. E quanto maior a frequência, maior a atenuação em dB por quilômetro. Por quê? Porque a água, assim, na natureza existe a presença, né, nos materiais, etc., de um componente ou de uma característica ou de uma variável chamada de permissividade elétrica do material. Permissividade elétrica do material.
Essa permissividade elétrica nos diz o quanto de campo elétrico é absorvido ou vai estar presente na densidade de campo elétrico. O quanto de campo elétrico é absorvido por aquele material, é confinado por aquele material, né? Exemplos de antenas, a gente tem materiais que têm esse valor de 4,4 para a sua permissividade relativa, 6,15, 3,9, e uma antena é um, um objeto ou um ator no sistema de comunicação que faz com que haja transmissão de sinal sem fio, né? E a gente encontra antenas utilizando materiais dielétricos mais ou menos nessa faixa. A água apresenta mais ou menos o valor de 81. Significa que ela absorve, né, muito campo elétrico. Vocês devem ter passado já por situações como essa, né, quando está chovendo, por exemplo, né, quem tem assinatura de TV via satélite, o sistema sai do ar. Aí a gente imagina que houve um problema. Na verdade, o problema está no meio, pela presença de água. Internet via rádio, né? Chovia, a internet saía do ar. Na verdade, a presença do problema no meio de comunicação. Então, sinais de TV por satélite geralmente pioram durante essas tempestades a presença de água, né? Então, por exemplo, a gente poderia fazer uma analogia, assim como a, o som da sirene de uma ambulância, aliás, não, eu vou tratar disso aí no efeito Doppler, no efeito, quando a gente fala, porque eu acho que a gente vai tratar de efeito Doppler. Mas dois exemplos bem clássicos com relação aos sinais de TV, né, por satélite, internet via rádio, quando chovia também saía, né? Ou seja, pela presença, né, da chuva, de água que absorve ou dispersa, né, essas ondas eletromagnéticas. Um outro exemplo, que eu já ia começar a tratar, do efeito Doppler, né, que nada mais é da movimentação, né, do transmissor ou do receptor, né? Então, o efeito Doppler ocorre quando um rádio móvel, por exemplo, está se deslocando, né? Faz com que haja a alteração, né, da frequência que é transmitida e recebida, né? A gente pode ter analogia com relação justamente ao que eu ia falar sobre o sinal de sirene da ambulância, né? Que é quando ela se aproxima, a gente, né, escuta de uma forma, ouve de uma forma, quando ela se afasta, de outra, né? Assim, quando a ambulância, o som da ambulância, ela muda quando se aproxima e quando se afasta. Assim como as ondas de rádio ocorre a mesma coisa, né? Então, digamos que a fonte transmissora esteja se locomovendo, né, na transmissão de sinal via rádio através de onda eletromagnética, né? Faz com que haja também esse efeito, a presença desse efeito Doppler. Um outro distúrbio é a formação de dutos, né? Por quê? Porque inversões térmicas criam túneis que fazem com que haja o desvio do sinal, né? Ah, e aí a presença de vapor de água faz com que o sinal fique confinado ali dentro, né? O sinal fica confinado ali dentro. E a gente já sabe que a presença de água já é ruim, né? Então, quando há formação, a presença de inversões térmicas, são realmente formados a formação de dutos no percurso do sinal, da onda eletromagnética, né, que ocorre ali nas camadas de ar. Então, essas inversões térmicas formam uma espécie de túnel, né, que fazem que há o desvio do sinal. O sinal fica confinado ali dentro e acabe desviando da sua rota, né? Ou seja, isso vai poder causar perdas ou recepção inesperada a longa distância, né? Nos sinais a longa distância, né, haja perdas ou recepção, né, inesperada. Ou seja, acontece esse tipo de problema aqui na formação de dutos, né? Ou seja, ele vai atuar como um túnel e faz meio que o confinamento, né, a presença de um guia, né,
mesmo se tratando de onda eletromagnética, de um sinal sem fio, né, provocando esse desvio, né, da direção do sinal. Consequentemente, ocorrendo a perda de potência, a perda do sinal, né, o desvanecimento do sinal. Tá? Então, essa situação ela é ainda mais favorável quando ocorre, quando as antenas, né, fica ali fora do duto, né, fazendo com que aconteça esse problema aqui, né, da perda do sinal, né, ou perda ou uma recepção inesperada ao longo desse caminho, do sistema de comunicação, tá? Uma forma de tentar contornar essa dificuldade é justamente a utilização de recepção em diversidade. A gente pode dizer que é uma forma de tentar mitigar, diminuir esses problemas como desvanecimento, é a utilização da diversidade de recepção, ou seja, de múltiplas antenas, ou seja, duas ou mais antenas ali separadas, né, elas vão tentar captar o mesmo sinal, mesmo, né, com pequenas diferenças, permitindo ali combinar os sinais para reduzir esse tipo de falha, né? Então veja que esse tipo de artifício, né, tenta contornar justamente esse desvanecimento provocado pelos dutos presentes, né, que foram gerados através da presença de inversão térmica e gerando ondas de múltiplo percurso, né? Por exemplo, né, é o princípio que a gente usa que se utiliza em sistemas do tipo MIMO, no Wi-Fi, 5G, né, que é de múltiplas entradas, múltiplas saídas, né? MIMO. Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Ok? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Ah, com isso, a gente consegue fechar esse ciclo introdutório dos sistemas de comunicação. Ah, de uma breve introdução aos sistemas de comunicação. No próximo encontro, nós vamos tratar aí especificamente de uma breve introdução às redes de computadores. Nós já fizemos aqui um apanhado geral dos sistemas de comunicação e agora vamos tratar do exemplo de redes de computadores no próximo encontro. Ok?